students, how are you? I'm teacher Andrea and I'm here for one more English class with you. Estamos aqui para mais uma aula de inglês. Organize aí seu material. Você já sabe que durante as aulas vocês podem precisar de alguma anotação, pegue o caderno para responder as atividades aí também. E se quiser, você pode pegar um dicionário, um tradutor online e deixar aí preparadinho também para a aula. Let's start! Qual o objetivo dessa aula? Empregar de modo adequado as formas verbais em orações condicionais do tipo 2, as if clauses, para expressar ações de causa e consequência. Você sabe identificar frases na segunda condicional? E aí, você já usou frases na segunda condicional? Vamos lá, então. Nós vamos começar falando uma quote. Lembra que a quote é uma citação. Essa citação é da Natalie Kogan e ela diz o seguinte: I don't think it's possible to be human and have no fear. Not if you are trying to do something new, something creative, something that brings you to your end in whatever way. And we will do that in some way, so we will fear. Então ela está dizendo assim, eu não acho que é possível ser humano e não ter medo. Não, se você estiver tentando fazer alguma coisa nova, alguma coisa criativa, alguma coisa que leva você ao seu limite. E nós todos fazemos isso de alguma forma, então todos nós temos medo. Então ela está dizendo assim, é impossível a gente ser um ser humano e não ter medo de nada. Por quê? Porque a todo momento nós estamos criando coisas novas, estamos tendo novos desafios, estamos sendo levados aos nossos limites e isso, é natural, causa medo. Por isso ela acha, claro, essa é a opinião dela, de que todo mundo tem algum tipo de medo. What does fear mean to you? E aí, o que significa um medo para você? Do you consider yourself a fearful or a fearless person? Why? Você se considera uma pessoa medrosa ou uma pessoa destemida, que não tem medo, Não é uma pessoa medrosa. Por quê? In your opinion, is fear a good or a bad feeling? Para você, na sua opinião, o medo é um sentimento ruim? Ou é um sentimento bom ou é um sentimento ruim para você? O que você acha, Bom, eu vou falar a minha opinião aqui, você vai aí pensando na sua opinião e você pode discutir isso também depois com o seu professor, mas assim, o medo, ele tem o lado bom dele sim, porque ele impede que a gente corra alguns perigos, Se eu não tiver medo de nada, eu posso me arriscar além do meu limite e acabar sofrendo algum acidente, alguma coisa. Então, o medo, às vezes, é bom, Porque ele nos limita, nos impede de correr riscos. Mas o medo muito exagerado também, ele pode ser uma barreira, pode ser um empecilho, ele pode te limitar a fazer algumas coisas que você poderia ter feito sem correr risco, Então, tudo na vida eu acho que tem que ser dosado, a gente precisa ter medo sim de algumas coisas, mas não precisa ser aquele medo exagerado, Não pode ser um medo exagerado, senão ele acaba limitando muito a gente. Essa é a minha opinião, E aí, eu tenho uma quote aqui para vocês novamente, uma citação. What would you do if you weren't afraid? O que você poderia fazer se você não tivesse medo? Você já parou para pensar nisso? Take a minute to think about this one. Tira um minutinho aí para você pensar sobre isso. O que você faria se você não tivesse medo? Can you imagine the answers of different people? Você consegue imaginar o que as pessoas podem responder essa pergunta? O que as pessoas podem dizer sobre isso? O que você responderia e o que você imagine que outras pessoas respondam também. Nós vamos ler agora alguns exemplos de respostas que as pessoas deram para essa pergunta. Então, uma pessoa respondeu assim:
If I weren't afraid, I would go back to being the person I used to be. I'd try out for a singing show, I'd dye my hair purple, and I'd love myself 100%. Essa pessoa disse assim, se eu não tivesse medo, eu voltaria a ser a pessoa que eu costumava ser. Eu tentaria um show de canto, ou seja, um show de talento, né, para ela cantar. Eu pintaria o meu cabelo de roxo e eu me amaria 100%. A outra pessoa respondeu, I would ask my girlfriend to marry me. Eu pediria a minha namorada em casamento. A outra pessoa diz, kiss all the girls I can. Eu beijaria todas as garotas que eu posso. E o outro respondeu, I would sleep with the lights off at night. Eu dormiria com a luz apagada de noite. A outra pessoa respondeu, if I weren't afraid, I would try and make more conversations with people I don't know. Se eu não tivesse medo, eu conversaria mais com pessoas desconhecidas, pessoas que eu não conheço. E I would freely express my thoughts and opinions without worrying about what others may think. Eu seria livre para expressar os meus pensamentos e as minhas opiniões sem me preocupar com o que as outras pessoas possam pensar. Agora, number 1. Those people have some fears. Write the fears mentioned on their answers. Então, essas pessoas todas têm algum tipo de medo, né? Nós lemos ali as respostas delas. Escreva o medo que foi mencionado por elas nas respostas. Então, estão aqui a resposta, você vai identificar medo do que essa pessoa tem. De preferência que a sua resposta seja em inglês. Letter A. I would sleep with the light off at night. Eu dormiria com a luz apagada à noite. E I'd try out for a singing show. Participaria de um show de canto, um show de talentos. Então pense aí no medo dessas pessoas e escreva no seu caderno que eu já volto para corrigir. E aí, vamos ver então? O que você colocou na sua resposta? Na letra A, essa pessoa tem medo do quê? De darkness, né? Do escuro. Por isso que se ela não tivesse medo, ela apagaria a luz e dormiria com a luz apagada. A letra B, ela tem medo de sing to many people, cantar para muitas pessoas. Então, se ela não tivesse medo, ela cantaria num show de talentos, né? Num show de canto. Letra C. É a mesma atividade, continuando a letra C. If I weren't afraid, I would try and make more conversations with people I don't know. Eu conversaria com pessoas que eu não conheço. Então, ela tem medo do quê? I'd dye my hair purple. Pintaria o meu cabelo de roxo. Então, responda aí no seu caderno novamente que eu já volto. E aí, conseguiu responder? Vamos lá, então. Talk with a unknown person. Conversar com uma pessoa desconhecida, né? Ela disse que ela não tivesse medo, ela tentaria falar com mais pessoas que ela não conhece. Então, ela tem medo de conversar com pessoas estranhas. E change the physical appearance, né? Ela pintaria o cabelo de roxo. Então, ela tem medo de mudar a aparência física, né? Se ela não tivesse esse medo, ela pintaria o cabelo de roxo. Nós temos... nesses exemplos, frases estruturadas na second conditional, na segunda condicional. Usamos a oração condicional do tipo 2
para expressar situações impossíveis ou então pouco prováveis de acontecer no presente ou no futuro. Veja o exemplo. If I weren't afraid, I would sleep with the light off at night. Se eu não tivesse medo, eu dormiria com a luz apagada durante a noite. É possível ele dormir com a luz apagada? Não, para ele é impossível, porque essa pessoa ela tem medo de dormir no escuro. Então veja, essa situação é uma situação pouco provável de acontecer. Porque para ele deixar de ter esse medo, precisa mudar alguma coisa na vida dele. De repente, sei lá, fazer um tratamento com uma psicóloga, pode ser um trauma, alguma coisa. Mas é uma ação quase que impossível, bem pouco provável de acontecer. Então nós usamos a second conditional. Qual é a estrutura da segunda condicional? Nós usamos na if clause, que é a frase condicional, que expressa a condição, nós usamos if e o verbo no past simple, no passado simples. A oração main clause, que é a oração principal que vai trazer o resultado dessa condição, nós usamos would, could ou might junto com o verbo principal. Olha o exemplo. If I weren't afraid, então eu usei o verbo to be aqui no passado, lembrando que a gente vai usar na condicional sempre o verbo to be no passado nessa forma de were, não vamos usar o was para nenhuma pessoa. Então, if I weren't afraid, I would go back to being the person I used to be. Aqui eu usei o would junto com o verbo go. Então, qual é a situação aqui? Se eu não tivesse medo, eu poderia voltar a ser a pessoa que eu era antes. Na segunda condicional, nós usamos o were, passado do verbo to be, para todas as pessoas, foi o que eu acabei de explicar para vocês. E se nós invertemos a posição das orações, nós eliminamos a vírgula. Assim como na primeira condicional, nós podemos inverter a posição das frases. É só eu retirar a vírgula. Veja como ficou o exemplo. I would sleep with the lights off at night if I weren't afraid. Tirei a vírgula, então, e inverti as orações. Now, it's your turn to answer the question. Agora é a sua vez de responder essa pergunta. What would you do if you weren't afraid? E aí, o que você faria se você não tivesse medo? Eu já comecei a frase para você, você precisa apenas continuar com a sua resposta. If I weren't afraid, I would. Pense aí e responda em inglês, que eu já volto para conferir. E aí, você conseguiu responder? Fiquei curiosa para saber o que você faria. Eu tenho uma resposta aqui que é apenas uma sugestão. Você não precisa apagar a sua resposta. If I weren't afraid, I would go skydiving. Se eu não tivesse medo, eu saltaria de paraquedas. Então, eu posso usar a forma abreviada do I would, posso usar somente I'd, tá? Perfeitamente, não tem problema, posso usar a forma abreviada. Continue the sentence in the second conditional. Você tem ali 3 frases que você vai continuar, tá? Formando ali a second conditional. Letter A, I would buy a new computer. Letter B, if he listened more carefully, I would forgive you. Na letra A, você vai continuar a frase, né? Eu compraria um novo computador, e aí você vai pôr a frase da condição. Então, nessa aqui a gente não precisa pôr vírgula, porque eu estou começando com a frase do resultado. Essa eu já comecei com a condicional. Se ele escutasse com mais atenção, o que vai acontecer? Aí você vai continuar a frase. E na letra C, eu poderia perdoar você se... A frase condicional vem na segunda parte também, você vai continuar a frase, ok?
Vamos conferir então? Novamente, essas respostas são pessoais. Eu coloquei aqui só uma sugestão de resposta, não precisa apagar a sua, só confere aí a estrutura da frase se você usou o tempo verbal correto. I would buy a new computer if I had. Preste atenção que você tem que usar o verbo have no passado ou qualquer outro verbo que você usou aí, ele precisa estar no passado. Se você usou o verbo to be, ele tem que ser na forma were, tá? E não was. If I had enough money. Então, eu poderia comprar um novo computador se eu tivesse dinheiro suficiente. Na letra B, if he listened more carefully, he would not make so many mistakes. Se ele escutasse com mais atenção, ele não cometeria tantos erros, tá? Então, aqui eu preciso usar o would e o verbo. No caso aqui, a gente usou o not porque é negativo. I would forgive you if you apologize. Eu poderia te perdoar se você se desculpasse. Então, veja, eu tenho a oração com would aqui na primeira parte, eu vou usar o with e o verbo apologize no passado, que é desculpar-se, ok? Number 4. Nós temos algumas condições irreais, ó, unreal conditions. What makes them conditions? What makes them unreal? O que faz dessas frases ser uma condição? E o que faz elas serem irreais? Então, nesse exercício, você não vai responder a essas perguntas. Você vai apenas identificar qual é a parte da frase que torna ela uma condição e explicar o que torna ela irreal. Porque a gente está aprendendo que a segunda condicional fala de coisas impossíveis ou improváveis de acontecer. Letter A. If you were born in another country, what country would it be? Se você nascesse em um outro país, que país seria? If you were a color, what color would you be? Se você fosse uma cor, que cor você seria? If you were a song, what song would you be? Se você fosse uma música, uma canção, que canção você seria? Então, vou dar um tempinho para que você identifique. Lembrando, não é para você responder a essas perguntas, mas para você identificar onde está a partícula que indica uma condição e explicar por que essa condição é irreal. Já volto. Vamos lá então? Veja, o que torna essa frase aqui uma condição é a partícula if, se, né? Se eu estou dizendo se acontecer tal coisa, está expressando uma condição. E o que torna essa primeira frase real? It's impossible for you to be born again. É impossível para você nascer de novo. Ela pergunta, se você nascesse em outro país, que país seria? É possível você nascer de novo em outro país? Não. Então, é isso que torna a frase irreal. Se você fosse uma cor, é possível nós, como seres humanos, ser uma cor? Não, né? Então, it's impossible for you to be a color. E na letra C, it's impossible for you to be a song. É impossível para você ser uma música. É isso que torna essa condição irreal, improvável, impossível de acontecer. Temos as mesmas perguntinhas ali, né, na tela, para você responder a número 5. Analyze the sentence above and answer. How many parts are these questions split into? Você vai analisar as frases que estão acima e responder de quantas partes é formada essas orações? Quantas partes nós temos nela? Vou dar um tempinho aí para você responder, é rapidinho.
Vamos lá? Quantas partes, então, nós temos? Antes disso, nós vamos responder a B e C para corrigir tudo de uma vez. Na letra B, which one represents the unreal condition? Qual dessas partes representa uma condição irreal de acontecer? E how about the possible consequence? E qual é a possível consequência? Na letra C, what special word is used to express the probable and the result consequence? Qual que é a palavrinha especial ali que aparece na frase para expressar o resultado, a consequência? Responda aí que eu já volto. Vamos conferir então as respostas? A letra A, quantas partes essas questões têm? São two parts, né? Duas partes. E qual representa a parte irreal da condição e qual é a consequência? A first part é a condition e a second part é a consequence. Então, na primeira parte eu tenho a frase que indica a condição e na segunda parte da frase a consequência. A palavra especial que nós usamos para expressar um provável resultado, uma consequência, é a palavrinha would, né? É ela que expressa ali a consequência da condição que foi expressa na primeira parte da pergunta. Number 6. Pesquise na internet ou em livros uma citação que contém a segunda condicional. Grife e indique condição e result, resultado. Nós temos aqui um exemplo. Você vai procurar então na internet ou em livro uma citação, uma frase que alguém disse que tenha a segunda condicional. Você vai escrever essa frase no seu caderno e vai grifar a parte que é condition e escrever embaixo condition e a parte que é o resultado. Então olha o exemplo. If I lived in France, I would speak French fluently. Se eu morasse e vivesse na França, eu falaria francês fluentemente. E aí você lembre que você tem que identificar qual é a frase da condição e qual é a frase do resultado. Vou dar um tempinho aí para que você possa fazer essa pesquisa. E aí, você conseguiu achar uma frase, uma citação na segunda condicional? Bom, se você não conseguiu terminar a atividade, você pode terminar e enviar, compartilhar essa sua pesquisa com o seu professor, com os seus colegas. What did we study today? E aí, o que nós estudamos hoje? Hoje nós fizemos o reconhecimento de frases na segunda condicional e o seu significado nas citações. Estudamos a estrutura, né, da segunda condicional, vendo ela dentro das citações. Temos aqui, então, as referências.
Por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de vocês. Te vejo na próxima. Bye, bye!